Bem, pessoal, antes da gente falar sobre as vendas especiais, só um detalhezinho que ficou faltando sobre a venda entre cônjuges. Nós veremos mais à frente que, em relação à doação, existe uma restrição mais, digamos, severa, né? Vocês vão ver que o Código Civil não permite doação entre os cônjuges quando o regime de bens do casamento for o da separação legal ou obrigatória, que é aquela separação de bens imposta pela lei. Entende-se que a doação, de um bem por alguém que está casado pelo regime da separação obrigatória ou separação legal em favor do cônjuge, seria uma forma de driblar essa proibição legal de haver comunicação patrimonial naquelas circunstâncias, naqueles casos em que o regime da separação legal ou obrigatória é impositivo, né? As partes não podem abrir mão dele. Mas isso a gente vai estudar oportunamente. Bom, então vamos voltar então às vendas. Vamos nos voltar às vendas especiais. Começando pela venda mediante amostra, que é tratada pelo artigo 484 do Código Civil. A gente até já falou rapidamente sobre ela. Diz lá o artigo 484. Se a venda se realizar à vista de amostras, protótipos ou modelos, entender-se-á que o vendedor assegura ter a coisa as qualidades que a elas correspondem. Parágrafo único. Prevalece a amostra, o protótipo ou o modelo se houver contradição ou diferença com a maneira pela qual se descreveu a coisa no contrato. Esse tipo de venda a gente pode exemplificar com uma situação muito conhecida das meninas, né? Sabe, compra de produtos da Natura, Avon, esse tipo de empresa. Muitas vezes aquela pessoa que comercializa os bens, que atua como representante da empresa perante a pessoa que vai adquirir, a compradora, a consumidora desses bens, apresenta, usa para convencer a compradora a adquirir os produtos de amostras, de modelos. Então, por exemplo, ela tem lá uma amostra do batom que a menina viu no catálogo e achou interessante, né? E aí ela apresenta essa amostra para que a menina utilize e verifique se de fato aprova aquela maquiagem. Ok, a menina faz isso, aprova a maquiagem, o batom que lhe foi apresentado, faz o pedido, mas quando o produto adquirido chega, ela constata que, embora na descrição do contrato conste ali descrito que ela está adquirindo o batom naquele tom determinado que ela achou legal, ela percebe que o tom que foi entregue não corresponde àquele que ela provou, não corresponde ao da amostra que lhe foi apresentada. Talvez por algum equívoco cometido pela representante, ela ofereceu para a prova uma determinada cor de batom, pensando que era aquela que depois foi encomendada pela consumidora, quando na verdade não era. Ela ofereceu para a consumidora ali um vermelho escuro. Ela disse que se tratava do tom vermelho escuro. Só que quando a consumidora fez o pedido com base
na amostra que lhe foi apresentada, de 3 batons do vermelho escuro, foram entregues 3 batons vermelho escuro, mas que não correspondiam àquela cor que foi oferecida pela vendedora, né? Aquela que serviu como modelo para que a consumidora fizesse a aquisição. Nesses casos, o Código Civil é muito claro, né? Sempre prevalecerá a amostra, né? Então, nessa situação, a representante da Natura teria que trocar, né, os batons adquiridos por outros daquela cor que ela apresentou à consumidora no momento da compra. Entende-se que a amostra vincula o contrato, porque é a amostra, o modelo, é o protótipo que cria no adquirente o convencimento de que a compra deve ser realizada. Ele faz a compra à vista daquilo que lhe é apresentado, à vista da amostra, do modelo, do protótipo que ele tem contato imediato. Portanto, se houver divergência entre o que ficar escrito no papel e o item que lhe foi apresentado como modelo, como protótipo, como amostra, sempre vai prevalecer a amostra. O vendedor vai ter que entregar exatamente aquilo que serviu para o comprador se convencer de que era caso de fechar negócio. É exatamente isso que diz o parágrafo único do 484. Prevalece a amostra, protótipo ou modelo, se houver contradição ou diferença com a maneira pela qual se descreveu a coisa no contrato. Tá certo? O vendedor sempre fica vinculado a entregar bens idênticos à amostra ou modelo ou protótipo apresentados ao comprador. Ok? Bom, vamos então agora para uma outra modalidade de venda especial, que é a da venda ad corpus e venda ad mensuram, né? O tema é tratado pelos artigos 500 a 501 do Código Civil. 500 e 501 do Código Civil. Bom, primeiro nós temos que diferenciar a venda ad corpus da venda ad mensuram, né? A venda ad mensuram é descrita pelo artigo 500 do Código Civil. A venda ad mensura necessariamente tem por objeto bens imóveis. Aliás, sempre que eu estiver falando sobre venda ad mensuram e venda ad corpus, eu estarei me referindo a vendas que tenham por objeto bens imóveis. Muito bem, vamos então ao artigo 500, que trata da venda, ou 500 caput, que trata da venda ad mensuram. Diz lá o legislador: se na venda de um imóvel se estipular o preço por medida de extensão, ou se determinar a respectiva área, e esta não corresponder em qualquer dos casos às dimensões dadas, o comprador terá o direito de exigir o complemento da área, e não sendo isso possível, o de reclamar a resolução do contrato ou o abatimento proporcional do preço. Parágrafo 1º. Presume-se que a referência às dimensões foi simplesmente enunciativa quando a diferença encontrada não exceder de 1/20 da área total enunciada, ressalvado ao comprador o direito de provar que em tais circunstâncias não teria realizado o negócio. Bom, a venda ad mensuram é aquela em que a estipulação do preço do imóvel é feita com base nas suas dimensões. Vejam, o comprador,
nesse tipo de venda está interessado nas dimensões que o imóvel apresenta, no tamanho que o imóvel tem. Para o comprador, na venda ad mensura, faz diferença a coisa ser menor que o tamanho enunciado pelo contrato. Geralmente, a venda ad mensura faz-se presente nas negociações que envolvem imóveis rurais. Então, o sujeito adquire 500 hectares de terra para o cultivo de cana-de-açúcar ou para a criação de gado de corte. O contrato enfatiza as dimensões, o tamanho da coisa. Há uma presunção na venda ad mensura que o comprador só está concretizando o negócio porque a coisa imóvel tem aquelas dimensões que para ele são imprescindíveis à própria exploração da coisa adquirida. As vendas de imóveis em zona urbana, normalmente, aliás, presumidamente, são vendas ad corpus. Vamos imaginar, eu quero comprar um apartamento. Eu sou atraído pelo anúncio feito pela construtora de que o apartamento tem 150 metros quadrados. Eu acho uma metragem boa. Só que, ao visitar o imóvel, eu percebo que a disposição dele me agrada, tá tudo ok. A compra é feita no visual, porque eu consigo visualizar a unidade, né? Logo, se houver alguma pequena diferença quando o imóvel me for entregue, essa diferença entende-se desprezível. Entende-se que eu adquiri a coisa com base num todo certo determinado que eu pude ver, né? No anúncio estava 150 metros quadrados. Eu vistoriei o imóvel, achei ele amplo, aprovei. Aí eu recebo as chaves e faço uma medição. Aí verifico que ele não tem 150, ele tem 142 metros quadrados. Nesse caso, como a venda foi de uma coisa, de um todo certo e determinado, que o comprador teve plenas condições de visualizar no momento da aquisição, as medidas, o tamanho, as dimensões são irrelevantes, são consideradas irrelevantes, né? Justamente porque o autor teve condição de vistoriar, de olhar a coisa, de ter o contato com ela. Eu vou finalizar aqui, já começamos no próximo vídeo, já aprofundamos o tratamento da questão no próximo vídeo.